A paz do Senhor, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast, que é idealizado pela UMP, que é a União de Mocidade Presbiteriana, da primeira igreja presbiteriana na cidade de Itabuna, no estado da Bahia. Somos muito felizes pela companhia de vocês, tanto aqueles que já nos acompanham aqui nos episódios, ou talvez você que esteja chegando aqui com a gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós temos aí seguido uma série de estudos no Evangelho segundo Marcos e já estamos caminhando aí já para o finzinho. Hoje estaremos no capítulo 14 e daqui a pouquinho a gente termina aí com o capítulo 16. Então que todos sejam muito bem-vindos e vocês estejam à vontade para aprender aqui junto com a gente. Bom, o meu nome é Luíse, eu faço parte aqui desta UMP e participo como uma das apresentadoras. E para trazer o nosso estudo de hoje, nós recebemos nosso irmão Tiago Pereira, que também é um sócio aqui da nossa UMP e é uma bênção aqui pra gente. Seja bem-vindo, Tiago, que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, Luiz. Então agora, ouvintes, vamos à leitura do nosso texto de hoje, que é Marcos, no capítulo 14, dos versículos 53 até o 65. E diz assim: E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus, para o poder condenar à morte, e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: Profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Tá contigo, Tiago. Perfeito. Dessa passagem eu gostaria de me atentar a um ponto aí que corre paralelamente à prisão de Jesus, né? Depois desse acontecimento, há o personagem aí que é Pedro, que acompanha Cristo de longe, como vemos aí no versículo 54, que Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Sobre Pedro, nessa passagem, diz que ele seguia Jesus de longe. E um comportamento muito presente em Pedro, que se manifestou anteriormente a esse cenário em que Jesus se encontrava, é que ele adotava uma postura negacionista sobre o que viria a acontecer com Cristo. E a gente pode ver isso, por exemplo, em Marcos 8, de 32 a 33, quando Jesus prediz a sua morte e ressurreição, onde Jesus disse, né, que haveria de ser morto, e então Pedro, chamando-o à parte, repreende a Jesus. Porém, Jesus agora repreende a Pedro e diz: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Outra situação que revela essa postura negacionista de Pedro sobre o que viria a ocorrer com Jesus também está em Marcos 14, de 27 a 31. Jesus disse: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. No versículo 29, Pedro declara: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E Jesus responde: Asseguro-te que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. E sabemos aí que, para frente, né, logo após esse cenário do Sinédrio, Pedro nega Jesus por 3 vezes. É interessante a gente perceber aqui que Jesus aponta o caminho que haveria de cumprir e Pedro se posiciona de modo contrário.
por assim dizer, confiando no seu modo de pensar limitado e humano. E é até compreensível que, diante dessas demonstrações de Cristo, qualquer um poderia pensar que um sofrimento tão grande não era apropriado a ele, já que Pedro acompanhou a Cristo, né, durante o discipulado. E essa trajetória contrária ao que Cristo dizia fez Pedro ser conduzido ao ápice ali da sua trajetória, né, da tentação, que quando ele negou Jesus, o traindo. E com a nossa vida, essa possibilidade se torna a mesma. Por muitas vezes, a gente está desatento ao que Deus diz a sua palavra, não discernimos de uma interpretação bíblica carregada de emoção do que realmente a palavra de Deus diz. Não somos obedientes e muitas outras vezes andamos no limite, testando nossa fé. Isso se torna um caminho perigoso. O Senhor Jesus ainda alerta: vigiem e orem para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós vemos que Pedro andou no limite, contrariando ao que Jesus dizia que haveria de se cumprir, e chegou ao momento em que sua fé foi testada e ele negou a Jesus por 3 vezes. E durante a trajetória com Cristo, haverão muitas situações em que seremos tentados em nos afastar do que Cristo expõe em sua palavra para se manter íntegro diante da sociedade. E ainda assim, se andarmos vacilantes, a exemplo de Pedro, nós precisamos reconhecer nossos erros e mudar, com a ajuda de Cristo, crescer diante desses momentos escuros. Uma passagem que revela muito essa mudança de atitude de Pedro está em Atos 4:20, em que ele, em uma situação parecida com a de Cristo, é colocado diante do Sinédrio, junto com João, sendo questionado sobre a pregação de Jesus, em Atos 4:20, onde Pedro diz que não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Uma postura diferente do que ele apresentou diante da tensão vivida na prisão de Cristo. Amém, Tiago. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigada pela sua presença aqui no podcast. Que Deus abençoe também Babi, o Ben, né, toda a família. E abençoe a cada um de nós também, a cada ouvinte que nos acompanha nesse momento. Então, que assim seja, né? Aí é exemplo de Pedro. Ele mesmo que cometeu erros, mas pela graça de Deus, ele pôde deixar os seus erros e buscar fazer a vontade do Senhor. Então, que assim seja nas nossas vidas também. Então, que o Senhor nos fortaleça e nos ajude, né, a testemunhar dele a cada dia e não nos envergonharmos da tua palavra, mas que o Senhor possa estar nos capacitando para que a gente possa sempre ser luz e testemunhas fiéis dele. Então é isso, ouvintes. Muito obrigada pela presença de vocês. Que Deus continue abençoando a cada um. Recebam aí o nosso abraço, a nossa gratidão. Fiquem com Deus e até o próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau. É sério, já cansei de me enganar. Sei que não vou encontrar em mim. Eu quero em teus braços me jogar. Plenitude eu sei só há em ti. Imploro me consertar, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Sim, reina pra que o mundo veja tudo que almejas em mim. É sério,
Já cansei de me enganar, sei que não vou encontrar aqui. Eu quero em teus braços me jogar, plenitude eu sei só há em ti. Imploro me consertar, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Sim, reina pra que o mundo veja tudo que almejas em mim. Imploro me consertar, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser a tua igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Sim, reina pra que o mundo veja tudo que almejas em mim.